assentai-vos. Gastei o verbo. Também assentai-vos. Bem rebuscado. Vamos lá, queridos, lição 6, profecias com mais de um cumprimento. Eu falei que na semana passada eu dei uma chave de entendimento a vocês, quando mostrei que a figura do Filho de Deus foi oculta nas profecias do Antigo Testamento. Deus falou dele, mas falou de maneira enigmática, em código, às vezes usando o próprio nome pessoal de Deus, né, o tetragrama, para abaixo da linha, né? Eu vou quebrar a língua se eu tentar falar isso. Subliminarmente. Subliminarmente. Agora falei certo. Abaixo da linha, ou seja, nas entrelinhas, estava lá o Filho, misteriosamente, debaixo do nome do Pai. Então, é uma chave de entendimento que o leitor comum da Bíblia, se não tiver esse entendimento, ele vai confundir as pessoas da profecia. Hoje é mais uma chave de entendimento, que é quando uma profecia tem mais de um cumprimento na história. Então, é importante mais o estudioso da palavra saber isso, para não confundir as épocas. Às vezes, detalhes da profecia parecem, né, já ter se cumprido, mas também tem um segundo cumprimento no futuro. Então, essa chave é muito importante. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 1, verso 9, igreja, vamos juntos? Olha só, esse texto é um dos mais interessantes da Bíblia, hein? Ele explica algo fantástico, vamos lá? O que foi, é. Olha só que interessante, como é que já começa. Filosófico. O que foi, está falando do passado, é futuro. Presente, aliás. Presente. O que já foi, também é. No presente. E o que há de ser, futuro. E o que se fez, e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. O que você entendeu disso? Está muito filosófico, né? Exatamente. Tudo que acontece aqui na terra, debaixo do sol, é cíclico, se repete. Todo dia o sol se põe, todo dia o sol se levanta. Todo dia vem noite, todo dia as pessoas trabalham, todo dia as pessoas comem. E assim, tudo debaixo da terra se repete. Esse texto é importante para você entender como Deus age com isso, né? Na nossa história. O que foi já aconteceu e acontece hoje e acontecerá, há de ser. Então, ciclos repetidos. Amém? Esse texto é fantástico. Verso 10, vamos lá. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Não existe absolutamente nada novo. Ah, pastor, mas a ciência tem descoberto isso. Descoberto. O que a ciência faz é descobrir o que Deus fez. E não criam nada absolutamente do nada. A ciência não cria nada do zero. Ela usa as matérias já existentes. Manipula, mexe para lá, mexe para cá, funde. Mas ele não partiu do zero, do não existir. Partiu de matéria já existente. Então, de verdade, na Terra não há nada que seja essencialmente novo. Tudo já está aí. Por exemplo, as ondas do rádio. Os cientistas descobriram que dá para emitir som através de onda do rádio. Mas é uma lei da física que já existia quando eles descobriram. Eles só não tinham ciência que era possível. Como tudo mais, né? Nosso celular e por aí vai. Na verdade, tudo que existe já existiu desde sempre. Só foi descoberto. Então não há nada de verdade que possa se dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, isso aí é uma meditação muito profunda de Salomão, né, o Eclesiastes, o pregador, pensando, tudo já existe. Ou vai se repetir no dia de amanhã. O que já é, o que foi e o que será. Sempre se repete. Por que eu comecei essa lição com esse texto tão filosófico? Para entender que
Sabendo Deus que a história humana é cíclica e que os movimentos humanos na Terra são cíclicos, se repetem muitas vezes, Deus se apropriou disso para entregar profecias e usando esse método de fazer de novo e de novo, ele pega uma profecia e ele fundamenta essa profecia num tempo e Deus usa o recurso de usar essa mesma profecia para assinalar, para apontar para um outro cumprimento mais adiante. Um terceiro, um quarto cumprimento. Entenderam o que eu estou falando? Nossa área de matéria de estudo agora não é a vida, é sobre profecia. Deus usa profecias cíclicas? Usa. E é isso que nós vamos aprender hoje. Por isso que eu estou falando, é uma ferramenta que antes eu nunca partilhei com vocês. Eu já uso ela há anos para estudar a Bíblia. Mas agora você vai entender como Deus faz isso. Falar uma profecia que se repete na história, com outros detalhes, com mais profundidade. Mas às vezes é uma só profecia se reciclando. Então vamos lá, vamos avançar aqui, você vai entender. Nesta lição aprenderemos um outro método do Deus Todo-Poderoso de controlar a história humana, através de profecias que se cumprem mais de uma vez dentro da linha do tempo. Tais profecias costumam apresentar um quadro temporal com detalhes que realmente se cumprem em escala menor. Então deixa eu explicar. Deus fala assim, ó, determinou, é profético, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E quando acontecer, vai acontecer dentro da linha do tempo, na data tal, e talvez seja um evento menor. Depois Deus pega esse evento menor e usa esse evento menor para apontar uma outra destruição maior, mais à frente na história, usando basicamente a mesma profecia. É isso que eu quero que vocês entendam nesta manhã. É complexo, mas é interessante. Então, acontece em escala menor, um evento dentro da linha do tempo, e as mesmas palavras apontam para outro evento futuro com escopo maior, com dimensão maior. Essa repetição não se dá em todas as profecias, mas devemos aprender a observar aquelas que têm duplo comprimento, com o critério histórico e as suas implicações metafóricas, simbológicas, mas também realistas. Então, eu estou afirmando aqui o seguinte, pastor, toda profecia é cíclica? Não. Tem profecias que são faladas uma única vez e se cumprem uma única vez, a maioria delas. Mas existem profecias cíclicas? Existem. Ou pelo menos ela fica como um símbolo, um tipo daquilo que Deus vai repetir mais adiante. Todo mundo está acompanhando aqui o raciocínio? Nem toda profecia se cumpre 2 vezes, 3 vezes. Mas existem profecias que se cumprem uma vez, apontando para um evento semelhante mais adiante. Ficou mais claro agora? Profecias de uma vez só, a maioria. Profecias que se repetem, algumas. Como é que você percebe isso? Aí tem que ter base para estudar, para analisar. Tem que analisar com profundidade. Uma leitura superficial, você não consegue perceber, às vezes, que aquela profecia já se cumpriu na história. Você fica pensando que ela ainda vai cumprir no futuro. Ela já até se cumpriu na história. Então tem que ter um pouco mais de conhecimento para poder analisar isso. Então vamos devagar. Poderíamos dizer que a história humana é cíclica. Repete ciclos. E volta e meia se repete. Até mais de uma vez. Vejamos alguns exemplos dessas profecias. Vamos lá. Vamos direto para o ponto. Avança aí para mim. Eu peguei um exemplo que tem na palavra de Deus para ensinar esse artifício que o pai usa para repetir fatos na história. Profecia contra a Babilônia em 2 tempos. Uma aula importante demais, você entender isso. Vamos lá. O profeta Isaías profetizou por volta dos anos 740 a 680 a.C. Vocês já começa ali um detalhezinho, né? Vocês compreendem como é que é essa contagem? Antes de Cristo, depois de Cristo?
Perceberam que até chegar a Cristo é em decresciva, contagem regressiva, né? Vai decrescendo. E depois de Cristo sobe de novo? Perceberam? Por isso ele começou em 740 e vem diminuindo a data até mais próximo da vinda de Cristo. 680 foi o período de ministério de Isaías. O Reino do Sul foi para o cativeiro babilônico em 586 antes de Cristo. Está lá, ele profetizou isso. Nós vamos ler aqui a profecia. Séculos antes de acontecer, Isaías já profetizou que o povo ia para o cativeiro babilônico. Então Deus estava no controle da história de Israel. No entanto, Deus, o Senhor da história, foi além do período do profeta e antecipou a futura queda da Babilônia diante dos medo-persas no ano de 539 a.C. O que é fantástico? O que é fantástico? Como é que Deus controla a história? Deus fala com Isaías que o povo de Israel vai para a Babilônia daqui a 150 anos mais à frente. Isaías recebeu essa informação, registrou e colocou no seu livro. Daqui a 150 anos mais ou menos, Israel vai para o cativeiro babilônico. Deus já está determinado, já está tudo certo, previsto. Só que Deus vai mais na frente ainda na história e diz, também essa Babilônia, que no futuro vai prender vocês, ela também vai entrar em juízo. Deus já tem o juízo da Babilônia lá na frente, mais séculos para frente ainda, e já está entregando isso para Isaías. Isaías viu muita coisa para o futuro. 150, 200 anos, 300, 400 anos mais à frente. Não é fantástico como Deus faz isso? Como é que Deus pode determinar já o futuro, centenas de anos para frente? E é exatamente isso que acontece aqui. A primeira profecia aqui é quando ele soube que o povo ia para o cativeiro. Ainda faltava muito tempo para chegar esse evento. Muita geração ia morrer, nascer, morrer, e não ia ver esse evento acontecer. Vamos ler? Isaías 13, 1 a 22. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado. Aliás, isso aqui já é depois que a Babilônia cai. Perdão, não é antes não, isso aqui é depois. Aqui já está a sentença da Babilônia. Ela nem se levantou como império ainda, já está determinada a queda dela. Então vamos lá. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa em revista às tropas de guerra. Isso é tão enigmático, né, irmãos? Você lê essa porção na Bíblia, você entende o quê? Basicamente, é história. Que parte da história? Está falando aqui claramente o nome aqui, ó, do povo que vai ser sentenciado. Sim. Tem um ponto aí de conexão. Mas isso aqui é um fato histórico que vai acontecer. Certo? Centenas de anos depois que Deus entregou isso para Isaías. Não é espantoso a gente saber que o futuro já está determinado, irmão? Está na sua Bíblia. Capítulo 22 de Apocalipse, e reinado pelo século do século. O futuro já está determinado. Deus está tratando agora conosco, dentro do tempo. Mas a história toda está escrita. Ou não está? Com um final feliz e tudo? Tá. O futuro já está determinado. A guerra do Armagedon já está determinada. A derrota do Anticristo já está determinada. Está tudo determinado. Só não aconteceu na linha do tempo ainda. Isso funde um pouquinho a nossa cuca de seres humanos limitados, né? Finitos. Aqui tem uma coisa muito interessante. A fraseologia da profecia. A maneira como Deus apresenta o futuro, ele usa uma linguagem que pode confundir.
Olhando só para essa passagem, essa pequena porção, o que dá a entender? Por exemplo, aqui quando diz assim, ó, já dei ordem aos meus consagrados. Dá para discernir quem são? É o que dá a entender, né? Mas é anjo aqui? Não. Nem profeta. Eu estou falando, a linguagem confunde. Mas sabe quem são? Os exércitos das nações que vão invadir a Babilônia. Primeiro isso. Eu estou falando que a linguagem consagrada na nossa cabeça de santos, de igreja, dá a ideia de pessoas separadas. Só que Deus usa ímpios e os chama de consagrados. Eu já os separei. Esse é o pulo do gato que a pessoa que estuda tem que entender. Nem sempre é o que está ali escrito na literalidade. Lembra na semana passada? Fala dos tiranos. Está falando de uma invasão de exércitos. Já estão congregados. São exércitos, porque naquela época se fazia muita aliança, né? Por exemplo, para atacar a Babilônia, só a Média não conseguiu. Era a Média e a Pérsia, os dois. Então, eles atacaram a Babilônia. São povos que se uniram para dominar ali aquela região. Então, é muito complexo, às vezes, para um leitor comum, ir em casa, sem um conhecimento histórico, olhando para essa passagem, interpretar isso da maneira mais objetiva. Ele pode até inferir, como a Lenice falou, que são anjos. Mas não é literalmente anjo aqui. Aqui são exércitos já congregados. Isso aqui aconteceu na história? Aconteceu na história. Os exércitos da Média e da Pérsia invadiram a Babilônia e destruíram a Babilônia. Tiraram o poder da Babilônia. Estou começando a mostrar para vocês algumas coisas. Avança para mim, por favor. Aí o texto segue dizendo, vamos lá. Já vem de um país remoto. Está vendo que não são anjos? Não vem do céu. Vem de um país remoto, longe. Já vem de um país remoto. Desde a extremidade do céu. Agora complicou, né? Vem de um país remoto ou vem do céu, afinal de contas? Figura de linguagem. Existem muitas figuras de linguagem que apontam para comparações, né? Por exemplo, extremidade do céu é o norte. Está falando, vem do norte, mas usa essa linguagem antiga, extremidade do céu. Então, às vezes, o leitor comum vai se deparar com essa passagem aqui, já falou de consagrado, já falou de extremidade do céu, e vai na hora cravar que é anjo. Por causa da linguagem, da fraseologia da profecia. Se não traduzir os códigos, dá ruim na interpretação. Está falando que é um país remoto. Não, mas pastor, pode ser o céu é um país remoto. Não. Os quatro cantos para destruir a terra. Mas olha só, não saia do escopo da própria profecia. Quem é que está sendo destruído? Toda a terra ou a Babilônia? Babilônia. É uma sentença específica para um povo específico, para um lugar específico. Mesmo que a gente veja alguma inferência futura, primeiro nós temos que ver o histórico, o cumprimento histórico dessa profecia. Ela se cumpriu? Se cumpriu. No tempo de Isaías, não, centenas de anos depois. Mas se cumpriu? Se cumpriu. Deus já está dando os detalhes do que vai acontecer, da invasão que vai acontecer. Então, primeiro um olhar histórico, por isso que eu falei, uma profecia tem mais de um cumprimento. Então vamos lá, para destruir toda a terra. Aí toda a terra não é o planeta inteiro, toda a terra é uma figura de linguagem, toda aquela nação. Se você ler sem esse critério de interpretativo, vai mudar a história do que aconteceu. Para interpretar uma profecia histórica, o que você tem que se cercar? Não só da leitura do texto em si. Tem que conhecer a história.
Tem que olhar para a história humana. Tem que procurar o que a história registrou, o que aconteceu. Onde foi essa batalha? Qual a localidade que aconteceu? Quanto tempo durou? Você tem que se aprofundar na história. Cultura, os valores, linguagem. Então, se a pessoa não tiver esse aparato histórico, esse conhecimento mais profundo, a leitura simplesmente da profecia vai deixar ela flutuando na mente dela sem entender direito o que está acontecendo. Ou fazendo traduções erradas. Pode-se aplicar isso de maneira errada. Ah, pastor, achei um texto aqui escatológico. Vamos ver se é escatológico mesmo. Vamos ver se ele é um texto que se cumpriu na história. Se ele vai ter duplo cumprimento. Se ele já teve um cumprimento só. Isso tem que ser analisado com critério, com estudo, com profundidade. Não é uma leitura de 15 minutos que dá para você apreender isso aí, não. Então, vamos lá. Deus continua mostrando o que vai acontecer. Verso 6, igreja. Vamos ler, senão vocês vão ficar só ouvindo a minha voz, vocês vão dormir. Vai, pois, está perto o dia de Yahvé. Vem do Todo-Poderoso como assolação. O famoso dia do Senhor, que se repete em várias passagens. Nesse caso, não é o dia do Senhor escatológico, é o dia do Senhor para a Babilônia. O juízo do Senhor para a Babilônia. Vai, pois, está perto do dia do Senhor, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos, e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, seu rosto se tornará rosto flamejante. A linguagem profética ela é muito lúdica. O que é rosto flamejante? Se coloca agora no contexto de invasão de guerra. Você está dentro da cidade, está sendo invadido por povos mais poderosos. Mas vai destruir tudo. Os homens ficam com medo. Isso aí nada mais é que reações de medo. Braço frouxo. Rosto avermelhado, retém sangue na cabeça, né? Fica com medo, faz a pessoa ficar com o rosto vermelhado, cheio de sangue. Então é isso que a palavra está dizendo. Que os homens, os guerreiros vão ficar ali aturdidos dentro, atônitos, dentro da cidade. Também tem pontos de, digamos assim, de conexão. Mas muito sutil. É muito sutil. Eu tenho que ensinar você a separar as coisas, porque senão vocês vão dizer, Se você fala tudo que está na profecia tem que se cumprir ao pé da letra. E eu vou mostrar a vocês que, às vezes, faz conexões com o futuro, mas não é a literalidade da repetência dos mesmos fatos. Eu vejo pontos de conexão, alguns pontos. Eu vou ensinar a vocês, vou mostrar até o final, vocês vão aprender. Nem tudo que Deus mostrou no primeiro evento menor vai ser exatamente o que vai acontecer no evento maior. Mas vai ter algumas inferências, algumas, não todas. Até porque o escopo é maior. A Babilônia do tempo do fim não é a Babilônia do Iraque, por exemplo. Não necessariamente. É porque todas as guerras têm esse mesmo contexto. Não tem isso. Homens amedrontados. Sim. Mas o evento de eclipse solar e lunar já acontece e continua acontecendo até o dia de hoje. Inúmeras vezes aconteceu na história de Israel o eclipse. Que aponta para o Messias. Então, calma. Não pode ser reduzir tudo a um entendimento só. A complexidade das camadas. Temos que tomar cuidado para não simplificar coisas complexas demais. Senão você coloca um método na Bíblia, só vê com aquele parâmetro. E aí não vai bater sempre certo isso. Há mais flexibilidade, como eu falei, tem que ter um estofo, né? Tem que ter um background de conhecimento maior. Não é só o que está aqui escrito na palavra, tem que buscar. O que aconteceu?
Aconteceu de fato? Aonde aconteceu? Quanto tempo durou? Isso é o pano de fundo. Que a Bíblia falou em linguagem profética, usando muitas vezes figuras de linguagem. Deus usa muito figura de linguagem. Homens como parturiente, como mulher que vai dar à luz. A mulher que dá à luz está ali convulsionando de dor. Homens vão ficar assim, convulsionando de dor, de medo, por causa da invasão dos outros povos. Então, essas figuras de linguagem têm que ser apreciadas dentro da beleza do que Deus profetiza, né? É uma coisa terrível, é o dia do Senhor, mas tem uma linguagem poética tão bonita. Vamos lá, vamos ler aqui de novo, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Isso aqui não parece claramente um apontamento escatológico? É. Mas é só com a Babilônia que Deus vai prestar contas na volta de Jesus? Esse aqui teve um cumprimento histórico. Uma inferência. É isso que eu quero mostrar a vocês. Deus usa um evento e já aponta uma inferência para o futuro. Está difícil de entender isso? Está difícil? Está nada, você é preguiçoso. Você quer simplificações na Bíblia, e não é simples. Essa questão de no mesmo capítulo não quer dizer nada em termos de profecia. Existem nas profecias bíblicas, no mesmo versículo, 2 tempos diferentes. Às vezes de milhares de anos de distância. No mesmo versículo. No mesmo versículo profético de Isaías, tem a primeira vinda do Senhor e a segunda. Na mesma frase. Eu devia ter trago ele para mostrar esse detalhe. Aí a pessoa diz, mas está no mesmo capítulo, está no mesmo versículo. Isso não quer dizer nada. Não é essa a metodologia de entender a passagem. Porque está no mesmo contexto, no mesmo capítulo. Tem que olhar para os detalhes. Você olha para os detalhes. Esse detalhe aqui aconteceu na história. Esse detalhe aqui vai acontecer de novo no futuro. Detalhes. Não é só porque está na mesma sentença ou no mesmo capítulo. Diga, varão. Não. Não. Onde é que está falando de pedra sobre pedra aqui? Não, pedra sobre pedra é templo. Não é Israel. Não, não necessariamente. O dia do Senhor não é só sobre Israel. É isso que eu quero que vocês aumentem aqui o entendimento. O dia do Senhor chega para todas as nações. É um evento global. Porém, dentro da história, já houve dia do Senhor para povos específicos. Quando Deus foi julgar dentro da história. Sodoma e Gomorra, agora a Babilônia e tantos outros já foram julgados ao longo da história. Eles eram o país mais proeminente, o império mais proeminente. Mas já foram julgados. E tudo isso já aconteceu. Mas, na linguagem profética, dá aquelas pontinhas para o futuro. Então vamos lá, vamos ler de novo, verso 9, igreja. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isso aqui parece um decalque de qualquer época que Deus quiser julgar a humanidade. Não é isso? Verso 10. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aí esse apontamento celestial parece com Mateus 24, com Apocalipse. Agora vem aqui, ó. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Isso aqui tudo aponta para o futuro. Mas está dentro de um contexto que se cumpriu na terra. Então, num tempo passado, numa data específica, 539 a.C., tudo isso aqui aconteceu.
Mas, ao mesmo tempo, fica uma passagem atemporal para se cumprir de novo num futuro, onde Deus julgará os perversos. Saber separar na profecia, onde o ponto que para ali, o histórico, e o ponto que transcende para o futuro, isso é uma habilidade que tem que se pedir a Deus. Para algumas regiões, sim. Eu não vou afirmar isso porque realmente não tenho conhecimento se já aconteceu ou não aconteceu. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas reduções. A gente afirmar uma coisa que a gente não pode provar. A gente pode provar que não tem acontecido? Qual é a base científica que nós temos para provar? Não tem. Então, afirmações têm que ser feitas depois de muito examinar. E não numa leitura rápida. Se você fizer uma leitura rápida e em cima do texto você raciocinar com a sua mente, é uma coisa. Se você investigar, é outra. Já houve algum momento histórico que aconteceu isso? O eclipse lunar e solar, tudo ao mesmo tempo. Tem que procurar. Fazer afirmações são muito sérias, certo? Então nós temos que nos cercar de conhecimento, de pesquisa. Aí você pode afirmar. Com toda certeza. Não fazer só inferências, tá bom? Avança aí para mim. Por favor, avança mais um. Congelou? Vamos lá, estamos estudando. Verso 13. Como eu gostaria que fosse mais simples. Como eu gostaria que fosse fácil, fácil. Todo mundo lê e todo mundo entender. Tranquilo. Aí não precisa de mestre. Cada um seria mestre. Para que Deus levanta mestres? Profetas, pastores. Para que levanta os 5 ministérios? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Os ministérios são para isso. Senão todo mundo seria mestre, todo mundo seria pastor, todo mundo seria profeta. Existem as funções para ajudar o corpo. Vamos lá, verso 13, cada um por si. O que você não entendeu no 12? A frase mais simples. É. Vamos lá para o 13. O que você quer no 12? Depois que muda, que você pede para ver o 12? Então, por que não falou enquanto o 12 ficou aqui uns 5 minutos enquanto eu conversava? Ali é o 13, querido. O 12 estava na outra página. O que você não entendeu no 12? Fala. Contexto de guerra. Quero saber a sua dúvida. Fala lá. Aconteceu ao longo da história humana toda. Qualquer país que é invadido por outro país conquistador, os homens são mortos. Qual é a dificuldade de entender isso? Já quantas vezes isso aconteceu na história humana? Mas isso não tem a ver com guerra, querido. Isso tem a ver com nascimento. Está nascendo mais mulheres do que homens, é isso que está acontecendo. Isso não tem a ver com guerra. Não, você está pegando um texto e extrapolando o sentido dele, aplicando de uma maneira errada. Não tem a ver com nascer mais homem do que mulher, tem a ver com contexto de guerra, de invasão, de batalha, onde os povos conquistadores matam os homens. É simples assim, não tem que inventar que isso aí é uma inferência profética, vai ter mais homem menos homem na terra, mais mulher. Não é isso, não. Aí você filosofou mais ainda. Está acabando com o patriarcado. Não viaja, está falando aqui de guerra, de invasão. Não está falando de patriarcado caindo, não, irmão, pelo amor de Deus. Apaga. Reformula aí na sua mente aí. Nós estamos dentro de um contexto de guerra. A sua mente é muito fértil. Mas não tem nada a ver com o que nós estamos estudando aqui. É um contexto de julgamento, de juízo com uma nação. Vamos lá. Cuidado, gente. Eu aviso, há 17 anos ensino escola dominical. Aqui para vocês. Sempre falei isso. Tomem cuidado com precipitações de entendimento. Precipitação. Medita.
pensa. É isso que eu estou pensando que é o que está sendo dito ali? Tem que gastar tempo pensando, não pode ser. Pensou em 2 minutos, já sai na boca. Não pode ser assim, não. Mas pode ser verdade que tenha menos homem que mulher, mas o contexto do que nós estamos estudando aqui não tem nada a ver com isso. Mas não está se falando aqui em poder diminuído dos homens. Está se falando de morte. Vai morrer tanto homem que vai ficar raro ter homem naquela região. É simples assim. Você está complicando o que é simples. Está errado, porque esse texto aqui não dá base para isso. É possível que haja outro texto na Bíblia que fale sobre isso. A queda da masculinidade, a queda do patriarcado. É possível que haja outro texto. Esse aqui não está falando sobre isso. Vamos voltar para cá, senão essa aula vai render. Hoje eu já vi que a aula vai render. Eu pensei que ia ser rápida. Ouçam mais, pensem antes de chegar a conclusões. Ouçam mais. Vamos avançar, onde nós paramos? 13. Vê se não é um contexto de invasão, de guerra. Só isso. Mentaliza aí filme de guerra que você já viu aí na sua mente. Portanto, porque nenhum de nós presenciou uma guerra de fato aqui no Brasil. Então, nós temos a nossa referência de filme, de alguma obra aí encenada, né? Ou de imagens de guerra no mundo. Pensa, um contexto de guerra. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do seu dia ardente furor. Quem for achado será traspassado. Traspassado é com o quê? Espada, mas também com lança, armas daquela época. Começou a contextualização. Aqui está falando de bala, de fuzil, de canhão, de míssil teleguiado, de drone com arma. É isso que está falando aqui? Cuidado, gente. Vocês estão indo muito além do que o texto diz. Calma. É traspassado com lança, com espada. Oh, Jesus. E aquele que for apanhado cairá a tiro de drone. É tiro de drone que está escrito ali? Espada, espada. Não transforma em drone, não, pelo amor de Deus. Verso 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada. A sua mulher violentada, violada. É um contexto de invasão de povos inimigos. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Quem são os invasores? Os medos. Ai, começou a consta. É o comando vermelho, o medos hoje. Vocês se precipitam. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí se os medos são qualquer um aqui da terra, não faz sentido. Não faz sentido, gente. Se atenha ao que o texto está dizendo. Oh, meu Deus do céu. Que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens. Eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Onde isso acontecerá? Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Caldeus. Será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Antes que acontecesse o levantar do Império Babilônico, já tinha a sentença definida da queda e da destruição da Babilônia.
Deus já tinha antecipado o que ia acontecer no futuro. Babilônia, atacada pelos medos, contexto de guerra. Isso aconteceu? Aconteceu. Antes de você tentar achar inferências e parafrasear, tem que olhar para o que aconteceu. A primeira camada de interpretação é histórica. Senão você está usando a Bíblia para achar códigos secretos. Entenda o que Deus fez com a história humana, primeiro. Entendeu nada? Você achou aí comando vermelho aí na sua ideia aí, outro achou drone. Vocês aplicaram de maneira moderna. Tem que primeiro entender aqui o que aconteceu no passado. Entenderam o que aconteceu no passado? Avança aí para mim. Algumas expressões nessa sentença podem confundir, pois são imagens tipológicas que apontam o dia do Senhor escatológico. Exemplo, dei ordem aos meus consagrados. Verso 3. Não diz necessariamente respeito a santos, anjos ou Israel. O verso 17 esclarece. Diz respeito ao exército dos medos. Quem são os consagrados? Os medos. Um povo violento, mas que era instrumento para Deus acabar com a Babilônia. Como todos os impérios da história. Sempre tentando sobrepujar o outro. Como a Rússia está tentando sobrepujar a Ucrânia. E por aí vai. Isaías 13:17. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Eles não vão ser movidos por ganância. A motivação é a destruição daquele império e a sublevação do próprio império. Levantar o próprio império. Então é contexto de guerra. Avança aí para mim. Outro aspecto temporal da profecia diz respeito a Babilônia se tornando um deserto. Isaías 13:19. E olha que nós estamos dando só uma pequena porção de uma das sentenças. Sabe quantas tem no livro de Isaías? Tem para vários países. Se fôssemos estudar, teria que estudar um domingo cada um país. É muito detalhado as profecias. Tá bom, eu vou aceitar esse comentário. 66 capítulos, 66 livros da Bíblia. Pronto, fez a conexão. Vocês estão muito fazendo conexões. Olha para o que é simples primeiro, depois olha para o complexo. Isaías 13:19, vamos lá? Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali sua tenda. O arábio aqui é o povo do deserto, os beduínos do deserto. Não é os árabes necessariamente. Arábia é uma designação genérica para qualquer acampamento no deserto. Árabes é muito mais do que apenas um nome. Envolve vários povos. Tem vários povos árabes. Quais são? Tem vários. Os Emirados Árabes, Kuwait, Catar, por aí vai. Arábio significa acampante do deserto. Os beduínos, aqueles que vão peregrinando no deserto e armam suas tendas no deserto. Está dizendo que lá em Babilônia, nem lá seria lugar para eles acamparem, porque ficaria deserto. Pergunta que não quer calar. Isso aconteceu na história? A Babilônia foi destruída e ficou séculos deserto? Sim. Como saber isso? Tem que pesquisar a história. Aí vem a confirmação de que Deus não brinca. Deus fala, cumpre, e a palavra dele se cumpre sobre a terra. Avança aí para mim, para mostrar um detalhe aqui, ó, que são as ruínas da Babilônia atual, lá no Iraque. Jeremias também profetizou isso. Não foi só Isaías. Jeremias 25:11. Vamos lá? Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação. Diz o Senhor,
como também da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Vocês estão vendo uma imagem do século 21. Agora, o que você não sabe é que o povo é teimoso. Deus falou que ninguém podia morar ali. Ficou deserto por muitos séculos. Mas hoje já tem 250 mil pessoas morando lá naquele lugar. A história revela que Babilônia sofreu um declínio até o 2º século depois de Cristo, quando ficou deserta. Esta cidade soterrada sobre a areia do tempo durante os últimos 1.700 anos. Recomeçou sua ascensão no século passado, século 20. Atualmente, a região da Babilônia, Iraque, tem aproximadamente 250 mil habitantes. Cumpriu-se a palavra de Deus? Cumpriu, pelo menos por vários séculos. Mas o povo que é teimoso está voltando para lá. Quero que vocês entendam como é que era a Babilônia antes da queda, antes de eu destruí-la. Avança. Estão vendo a ruína? Não estão vendo a ruína? Babilônia era mais ou menos assim. Era uma joia. Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Eles faziam essas construções em forma de zigurate, essas pirâmides meio quadradas, e nelas colocavam terraços com muitas plantações, com plantas, com verde. Tu vê, cada terraço tem seu verde. E as pedras lindas, né? Isso aqui é um museu atual. Reconstruíram a entrada da Babilônia, com essas pedras azuis aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que os homens remodelaram atualmente. Isso aqui era como seria lá na época do auge da Babilônia. E vocês viram como ficou no deserto, tudo destruído. É provável de onde vem o anticristo. Não, não no Iraque. Lago de Fogo e Enxofre é o sul do Mar Morto. Sul do Mar Morto. O Iraque é muitos milhares de quilômetros mais ao oriente. Não. É. Na terra de Edom. É ao sul do Mar Morto. Agora, a sentença de Deus se cumpriu? Por séculos, ninguém morou naquela região, ficou tudo em ruína. Agora, recentemente, que os homens estão teimando de construir lá de novo. Mas é provável que Deus destrua tudo de novo. Se bem que vai vir um milênio e vai ser uma outra época, né? Não. Outro lugar. Nínive, tem que pegar o mapa. A gente está tentando aqui achar pontos geográficos sem o mapa. Nem tudo é Nínive. Nínive é uma capital dentro daquela região que hoje chama Iraque. Um pedaço. Um pedaço. É como você, por exemplo, tentar descobrir. É complicado. Os povos tinham movimentos, né, e tomavam regiões vastas. Por exemplo, a Assíria começa lá na região do Iraque. A Assíria é o norte do Iraque e ia até o Líbano, que são muitos milhares de quilômetros depois, do lado do Ocidente. Do lado do Ocidente, onde é o Líbano, hoje, acima de Israel, já foi a Síria. Já foi o Império da Síria. Por isso que eu falo para vocês, quer estudar com profundidade essas questões, tem que se cercar de quê? História. Tem que abrir livros, tem que ver mapas, tem que ter noção geográfica, tem que ter noção de movimento de povos. Os impérios crescem e diminuem. A Síria já chegou até o mar Mediterrâneo, mas depois de um tempo ela foi reduzida, ficou só no Oriente. Então, para entender essas movimentações, tem que fazer o quê? Estudar. Tem que abrir os olhos lá, sentar diante do computador, fazer pesquisa. Não é tão simples assim. Ah, Síria! Aí você crava uma afirmativa sem base histórica, fica ruim. Perceberam qual foi a destruição? Disso aqui, que era uma lindeza para aquele deserto todo destruído lá. Aqui o museu é só a entrada. É Portal de Ista. Tem o nome da deusa aqui. É uma réplica, uma reconstrução. Avança aí para mim. Que não agrada a Deus. Essa construção agrada a Deus? Deus tinha determinado que fosse tudo destruído.
caldeus do Império Babilônico sob Ciro, caldeus e do Império Babilônico sob Ciro, aconteceu no tempo. Está faltando uma frase aí, ficou quebrada. Deixa eu ver aqui onde está aqui. Nós estamos aonde? Aqui, ó. Está faltando uma frase de ligação. No capítulo 21 de Isaías, na primeira folha, a queda dos caldeus e do Império Babilônico sob Ciro. Sabe aquele Ciro que deu decreto para o povo de Israel voltar para a sua terra? Ciro persa. Ciro foi chamado de meu ungido por Deus. E Ciro era um rei ímpio. Nunca se converteu de verdade. Mas a fraseologia da Bíblia diz que ele era meu ungido. Se você não tiver critério, você vai dizer que ele era um tipo do Cristo. Que ungido é Cristo. Então, na verdade, é um instrumento usado por Deus. Todo instrumento usado por Deus, Deus dá esses nomes aí. Aconteceu no tempo, mas também foi um tipo profético da Babilônia espiritual, escatológica, que recapitula a maldade humana levada a juízo nas profecias de João e do Apocalipse. Então, a primeira camada de interpretação histórica. Aconteceu? Aconteceu. Foi destruído? Foi destruído. Ficou por terra. Pastor, isso aqui é para eu interpretar escatologicamente? Sim ou não? Sim ou não? Pensa, pensa. Pensa antes de falar. Raciocina nos detalhes. Sim ou não? Literal? Literal? Todas as imagens de escultura da Babilônia? O Iraque hoje não é islâmico? O Islã tem imagem de cultura? Não. O Islã não tem idolatria. Eles são monoteístas, não têm imagem de escultura. Viu como é que é a pegadinha? A precipitação? Os detalhes provam que isso aqui é o primeiro cumprimento na história. Ainda que haja uma inferência para o futuro, não é literal. Porque literalmente hoje, os países que estão envolvidos onde era a antiga Babilônia são predominantemente islâmicos. E os islâmicos não têm escultura de tipo nenhum. Nem uma estatuazinha de Maomé, nada. Naquela época, a Babilônia era idólatra. Tinha vários deuses. Naquela época histórica, no ano 539, quando Ciro invadiu, ali sim, foi destruídos os deuses da Babilônia. Mas não pode pegar isso aqui e tacar, esse aqui é o futuro. Não é o futuro. Isso aqui é o passado. Mas a mesma expressão vai ser dita no futuro. Não é exatamente igual? Parecido não é exatamente igual. Olha só a frase. Exatamente igual é todos os detalhes iguais. Parecido é alguns detalhes iguais. Não é a mesma coisa. Parecido é uma coisa, exatamente igual é outra. Se fosse exatamente igual, teria que ter estátua sendo destruída aqui nessa segunda sentença. Idolatria. Remete, mas não é exatamente igual. Foi o que eu falei desde o começo dessa aula. Algumas coisas têm inferências, apontam para, mas não se pode pegar a primeira tradução do evento, o primeiro evento histórico, e dizer, vai ser exatamente assim como foi no evento histórico, porque não é. Não é. Os detalhes provam que não é. É. Mas o futuro não cumpre todos os detalhes do evento histórico anterior. É isso que eu estou falando. Porque senão teria que acontecer também no futuro, se fosse exatamente igual, a destruição das culturas, que não existe no contexto aqui. Apocalipse 14, 8. Vamos lá? Leia aí. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui Babilônia é outro contexto, não é só o Iraque. Amém, queridos? Entenderam? Não é importante mais parar para refletir nisso?
para não cometer erros de interpretações, numa primeira leitura rápida, sem meditação, você vai falar uma coisa que não é verdadeira. Tem que tomar cuidado. Tem que parar e analisar, gastar tempo. Não é sair lendo tudo. Você parou, analisou, pô, isso aqui está estranho, não estou entendendo. Será que isso aqui tem a ver com o futuro? Vamos analisar? O que já se cumpriu? O que aqui aponta para um cumprimento futuro? Até onde vai se repetir alguns eventos? É tudo? É 20%? É 10%? Quanto vai repetir? Quem é esse personagem da antiguidade? Quem é esse personagem do futuro? São iguais? Exatamente iguais? São os critérios que nós temos que ter quando analisamos profecia. Diga. Vai causar um problema sério em quem te ouve. Sabe o que está faltando para a gente poder ensinar? Gastar tempo estudando. Ninguém faz medicina no primeiro ano de estudo de medicina. Já viu alguém clinicar num hospital com 1 ano de estudo de medicina? Vai matar o paciente. Precisa de 7 anos, pelo menos, estudando. E estudando muito, aprendendo detalhes. Para abrir uma veia, para fazer uma traqueostomia. A pessoa tem que se dedicar bastante, estudando. Não ter um conhecimento superficial, mas um conhecimento profundo. Aí você pode falar com categoria. Entenderam? Diga. Não necessariamente. Aí eu abriria um leque grande. Não é necessariamente o catolicismo romano, é um conjunto maior de fatores. A Babilônia, Babel, né? Babel significa o quê? Confusão. Primeiramente, confusão, mistura. Sincretismo. Então, tem muito mais do que apenas um único protagonista. Sim, a influência. Por que a besta que aparece no Apocalipse tem tantas partes das bestas do passado? A união de tudo. Não deram uma estátua aí para o Brasil, aí nesse COP30 aí? De uma besta segurando o globo? Olha, queridos, aquilo ali não é gratuito. Nem é paranoia minha, espiritualizado demais, querendo... Ali é uma representação de domínio dos reinos humanos. Mas quem deu foi a China, né? Ainda a China pertence à ONU. Aquelas garras em cima do globo. Ela era meio leopardo, meio ave, meio tudo misturado. Isso aponta para a besta, para os animais simbólicos de Daniel, que apontam para a visão do Apocalipse. Tudo está conectado. Aquelas bestas são impérios, são culturas, são religiões. É um contexto muito macro. Não é apenas um protagonista. É um sistema maligno incompleto, com várias características. É um sistema. Rapaz, esquenta comigo não. Estou aqui porque deve ver. Avance para lá, para mim, por favor. Vocês são engraçados. Eu que vou ser o mártir por estar falando a verdade. Vocês não vão ser, não. Vocês vão se esconder. Vocês não estão aprendendo? Na hora que eu dou para vocês se tornaram co-participantes do meu martírio. Vocês querem que eu me coloque em risco, mas e vocês? Se vocês sabem, devem abrir a boca. Se abrem a boca, viram mártires. A palavra mártir quer dizer testemunhas. Lembram? Já expliquei, testemunha é mártir no grego. Toda testemunha é quase um mártir. Se vocês quiserem aprender para testemunhar para fora, corre risco. Sempre se correrá. Não joga só na conta do pastor, não. Eu estou aqui porque deve Mas vocês também são co-participantes disso. Se esconda não. Na plateia não. Daniel sobre o anticristo. Vamos lá, analisar mais uma porção de texto. É fato incontestável que o profeta Daniel foi um dos mais agraciados por Deus, que lhe concedeu porções enormes de visões do futuro.
até a consumação do reino. Por isso os teólogos chamam o livro de Daniel de pequeno Apocalipse. Porque Daniel viu muito mais do que os outros profetas da antiga aliança. Daniel viu mais que Ezequiel, Daniel viu mais do que Zacarias. Zacarias viu um trecho da história. Daniel vê a história quase toda, até o fim, até o reino, até a vinda do Messias. Então Daniel, ele vê mais amplamente, porque Deus lhe deu essa graça. Daniel, por exemplo, né, concedeu porções enormes. Daniel anteviu a carreira do anticristo, a besta, o chifre pequeno, que é a besta, que é o anticristo, o oitavo rei, que é o anticristo, que se levantaria no tempo para magoar, ferir os santos do Altíssimo. Daniel 7, 24 a 25. Está aqui, ó. Isso Daniel viu, o futuro, que nem aconteceu ainda no nosso tempo. Ainda não se configuraram os 10 reis. E Daniel viu isso cerca de 400 e poucos anos antes de Cristo. Há mais de 2.400 anos atrás. Ele está vendo o nosso futuro, que ainda não se consumou sobre a terra. Daniel 7, 24. Vamos ver aqui, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Para chegar ao poder, esse rei que vai se levantar, derrota 3. Está claro aqui, né? Que ele é o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará. A palavra magoar em português é muito eufemismo. Magoar é deixar triste, não é isso. Magoar aqui é ferir. Perseguição. Perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. O que Daniel viu? A grande tribulação. Já aconteceu? Não. Mas ele viu isso há 2.400 e burdó de anos atrás. A história da humanidade toda já está escrita. Deus está tratando só com os personagens dentro da história. Mas a história em si está escrita. Determinada já. Então, eu disse que Daniel viu isso, né? Ali no ponto ali. No próprio contexto das visões dos animais simbólicos, Deus revela a sucessão dos impérios. Então, temos eventos que se cumpriram algumas centenas de anos após Daniel e alguns eventos programados para milhares de anos à frente. Esse advento do anticristo é milhares de anos depois de Daniel. Mais de 2.000 anos depois. Mas ele também viu eventos que aconteceram 100 anos depois. 300 anos depois. Por isso, o estudioso da Bíblia tem que ter zelo no seu estudo e aprofundar o máximo a sua análise das profecias, levando em conta essa perspectiva do tempo, discernindo o que já aconteceu na história uma vez e o que aponta para um novo cumprimento futuro. Tal discernimento é vital para que não incorrer em erros de interpretação. Avança aí para mim. Olha que interessante. As analogias podem confundir. Então vamos devagar. Daniel 8, verso 5. Leia com o pastor para vocês participarem. Vamos lá? Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O que Daniel viu, a imagem que ele viu foi essa aqui, ó. Um carneiro com um chifre forte, um bode com chifre único e um carneiro com 2 chifres. O bode vem e acaba com o carneiro. Vai entender que isso são impérios? É igual às bestas que ele viu antes, saindo do mar? Não. Esse evento aqui
é outro evento histórico. Quem é o carneiro de 2 chifres? A Medo-Persa. Quem é o bode de um chifre único? Alexandre o Grande, a Grécia. O bode é a Grécia e o carneiro é a Medo-Persa. Ele vem pelo ar, não sei. Isso aí eu não sei a explicação. Sem tocar no chão, né? Detalhe, sem tocar no chão. Eu creio que tem a ver com a velocidade da sua conquista. Alexandre o Grande. Quem gosta de história? Vocês não gostam de história? Gosta? Tem filme de Alexandre o Grande na internet. Tem um filme muito antigo aí, de 2004, se não me engano. Até com a Angelina Jolie. A Angelina Jolie é a mãe do personagem. Esse filme mostra essa trajetória toda. Alexandre o Grande teve uma ascensão meteórica. Ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, de um dia para o outro, e ele foi conquistando. A Grécia é no Ocidente. Ele foi em direção ao Oriente, chegou até na Índia, conquistando. O império dele foi gigantesco. 127 províncias, mais preciso ainda. Do nada, ele saiu de lá da Grécia e conquistou tudo. Quase tudo do mundo antigo. Só não chegou na China, que já existia, mas chegou até a Índia. Só que ele tinha pouca idade, ele tinha 30 e poucos anos. E ele morreu, até hoje a história tem várias versões da morte dele. No auge dessa conquista, ele morreu. Sabe o que é o fantástico? Deus previu o nascimento de Alexandre o Grande. As conquistas dele, a morte prematura dele. Que o império dele depois ia ser dividido entre os 4 generais dele. Tudo está no livro de Daniel. E isso aconteceu centenas de anos depois que Daniel proferiu. Aí é uma questão muito interessante, né? Deus determinou que assim fosse. Então, aí a discussão vai para outro patamar. Deus determinou que assim fosse, ou Deus gerenciou a história observando os fatos. Deus está passivo ou ativo? Isso aí é uma outra coisa para a gente pensar. Se Deus determinou, então está determinado, né? Mas que aconteceu como Deus mostrou, aconteceu. Você já pediu várias vezes a oportunidade, fala. Sim. A Medo-Persa. Tem simbologia ali. Mas nós, meros mortais, olhando só para essa visão, saberíamos que era sobre isso? Onde eu quero mostrar para vocês, não é o fato de vocês estarem descobrindo agora o entendimento disso aqui. Eu quero mostrar para vocês uma ambiguidade. Eu quero mostrar para vocês uma ambiguidade, mais uma dificuldade para a interpretação. Nem sempre aquilo que parece é. Então vamos devagar. Perceberam aqui do que estava sendo dito? O contexto vai mostrar que é isso. Vamos lá, avança para mim aí. O bode que vence o carneiro de 2 chifres é o conquistador Alexandre o Grande. Isso aqui é foto do filme, tá? Quem quiser ver o filme depois é meio barra pesado o filme, mas para nível de história dá para entender. Que venceu os Medo-Persas, está lá a idade, ó, a data. Daniel, 100 e poucos anos antes disso. Ele viveu até os 70 e poucos anos, Daniel, na Babilônia. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quando ele estava no poder máximo, Alexandre o Grande morre, com cerca de 33 anos. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Chifre na Bíblia é poder, um governante, um rei. Então tinha um chifre só, Alexandre o Grande. Ele caiu, se levantaram 4 chifres do mesmo império. Cada um dos generais de Alexandre o Grande. Essa é a história. Avança aí para mim, vou mostrar. Está cá, ó. O bode é a Grécia. O chifre, Alexandre o Grande.
Caiu Alexandre o Grande, se levantaram 4 chifres. Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandra. Cada um desses generais assumiu uma parte do grande império da Babilônia, da Grécia. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Aqui que vai vir a ambiguidade. Vamos lá. Ao morrer Alexandre o Grande, seu império foi dividido entre seus 4 generais. Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco com a Trácia, Seleuco com a Síria e Ptolomeu com o Egito. Aí, onde está a ambiguidade? Um leitor menos cuidadoso vai achar aqui o anticristo. Vamos ver se é o anticristo? É o anticristo? Em Daniel 7 é o anticristo. O chifre pequeno, com boca arrogante, é o anticristo futuro, escatológico. E aqui é o anticristo, o chifre pequeno? Não. Lê, por favor, a passagem. De um dos chifres da Grécia, o anticristo vem da Grécia? O atual, moderno? Não. De um dos chifres da Grécia, saiu um chifre pequeno. Aqui, pastor, chifre pequeno é o anticristo? Não. É até um tipo do anticristo, mas não é o próprio anticristo. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Sabe quem é? Antíoco Epifânio IV. Aqui, ó. Que saiu de um dos chifres da Grécia. Já se cumpriu na história. Avança aí para mim. Esse Antíoco Epifânio, oriundo da divisão do Império Grego, ele profanou o templo de Israel. Ele teve um prazer de invadir Jerusalém e profanou com uma porca, sacrificou uma porca no altar, matou os sacerdotes judeus na sua invasão, e ele ocasionou a revolta dos macabeus. Já ouviram falar de macabeus, já não ouviram falar? Era uma família de João Macabeu, Macabeu que significa martelo. Com táticas de guerrilha, eles conseguiram vencer o império forte que vinha com Antíoco Epifânio. Tinham tática de guerrilha, eles atacavam na surdina, emboscadas. Essa família dos Macabeus, o pai, que era um sacerdote, o Judas Macabeu e seus irmãos, empreenderam uma guerra contra esse invasor e conseguiram vencer. E reconquistaram a autonomia do templo e reconsagraram o templo de Israel. Isso entrou para a história do povo judeu. Tem até uma festa específica chamada Chanukah ou Hanukkah. Já ouviram falar? Festa das luzes. Então, vamos lá. Esse chifre pequeno não é o escatológico. Não é o mesmo em Daniel 7:8, já que procede da Grécia. Na verdade, trata de Antíoco Epifânio, que ascendeu ao trono em 175 a.C. Foi ele que avançou para a terra gloriosa, a Palestina. Profanou o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca sobre o altar, em homenagem a Júpiter, Zeus, desencadeando a revolta dos Macabeus. Avança aí para mim, vamos ver Macabeus. Vamos ver o texto. Cresceu até atingir os exércitos do céu. Aí você, então é anjo. Não, não atacou anjo, é um eufemismo para os judeus. Eufemismo, figura de linguagem. Um homem na terra não consegue atingir os anjos no céu, irmão. Entenda. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Esse chifre pequeno, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que ele interrompeu aqui? O culto no templo de Jerusalém. Profanou, impediu, matou os sacerdotes. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então, por um período, Antíoco Epifânio teve êxito em paralisar o culto em Jerusalém e acabar com o culto. Até que nas guerrilhas dos Macabeus, eles expulsaram o exército de Antíoco e retomaram o templo e reconsagraram o templo.
Isso tudo aconteceu na história. Existem 2 livros na Bíblia Católica chamados 1 Macabeus e 2 Macabeus, que são apócrifos. O primeiro livro de Macabeus é histórico. Você pode ler como história. O segundo livro de Macabeus é uma viagem da cabeça de quem escreveu. É um lixo. Mas pelo menos para conhecer a história, está lá em 1 Macabeus. Quem tiver Bíblia Católica, lê a história. Mas não se baseie em nada que está escrito ali como verdade da fé, para aplicar na sua vida. É só história. Avança aí para mim. Esse aqui foi Judas Macabeu. Está vendo aqui ele à frente dos judeus, enfrentando grandes exércitos? A perseguição de Antíoco aos judeus durou 2.300 dias. Tem a ver com a escatologia? Não. Quanto tempo vai ser o período do anticristo? 3 anos e meio. Isso aqui é outra época. Isso aqui é outro evento. A referência ao exército dos céus é alusão aos judeus que pereceram. Judas Macabeu só conseguiu restaurar o culto no templo no ano de 165 a.C. E sabe que dia que foi? 25 de dezembro. Aí no dia 25 de dezembro, os judeus celebram o famoso Chanukah, ou Hanukkah, a festa de reconquista do templo. Aí eles criaram um candelabro de 9 braços. Quanto é que é o de Deus? 7. O que os judeus inventaram? 9. Não sei de onde tiraram mais 2 braços. São 7 espíritos. Da conquista. Não sei se ele ganhou os 2 braços por causa da conquista. Mas a festa do Hanukkah, o Chanukah, é por causa da reconquista do templo. E da reconsagração do santuário no ano de 165, aos dias 25 de dezembro. Quem quiser ler sobre o que aconteceu, leia em 1 Macabeus 1,6, se você tiver a Bíblia Católica. Avança aí para mim. Deus usou, eu tenho dificuldade. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Vocês fazem afirmações muito fortes. Deus usou. Tem alguma passagem de Deus usou os macabeus? Do ponto de vista judeu, os judeus acreditam que Deus os usou para libertar. A atuação direta de Deus é vista? Não sei. Não sei. Você pode dizer assim, Deus usou os macabeus? Não sei. Deus pode usar quem Ele quiser, irmão. Deus pode usar até uma mula para falar com a gente. Deus usa quem Ele quiser. Agora, as frases sintéticas de vocês me assustam. Vocês fazem inferências muito fortes. Calma. Pensa antes de falar. Deus usou os macabeus? Onde está escrito isso? Qual é a passagem? Mas que os judeus venceram a invasão estrangeira? Venceram. E reconsagraram os templos. A festa de Chanukah serve para nós cristãos? Serve para quê para nós? Mas eu conheço pastores que fazem festa de Chanukah nas suas igrejas. Festa das luzes. Associam com o Natal e fazem. E botam um candelabro de 9 braços. O que tem a ver conosco a festa de libertação do templo lá pelos macabeus? Nada. Absolutamente nada. É notável a provável repetência dos atos contra os judeus no tempo da grande tribulação, através do outro chifre pequeno. O chifre pequeno de 7, Daniel 7, é o escatológico, que vai ferir os santos. O chifre pequeno do capítulo 8 é Antíoco Epifânio, que feriu os judeus também. Então, nisso se repete. Ok? Mas um chifre é um chifre, outro chifre é outro chifre. Filosofando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você não tiver cuidado, você vai dizer que o chifre do 8 é o mesmo do 7. E não é.
Não é. Apesar da designação ser chifre pequeno. São chaves. E a gente não descobre isso com uma leitura de 5 minutos. Leitura de 5 minutos não resolve essa questão. Tem que ter pesquisa, tem que ter investigação, tem que ter meditação, tem que aprofundar o entendimento. Paciência, estudo. Sabe o que falta? A nossa EBD dura 1h30, 1h40. Isso aqui não é suficiente. É estudo. Você todo dia abrir a Bíblia, estudar, pegar bons livros, pegar referências boas, pegar dicionários, enciclopédias bíblicas, estudar, parar e se deter naquela questão. Bons livros, arqueologia, história. Não é só ler o versículo isolado. Não, nem sempre eu soube tudo. É gradativo, né? Porque a revelação é gradativa. Ninguém sabe tudo de uma vez. Vamos lá. O pastor que nos ensinou, o pastor Acélio, ele às vezes misturava essas questões. Mas era até onde ele alcançou. A gente avançou um pouquinho mais? Avançou um pouquinho mais. Glórias a Deus, né? Mas foi a graça de Deus nos dar um pouquinho mais. Acabou. Não é mérito, não é meritório. Não é meritório, entendeu? Até é graça, o tempo de Deus. Até onde ele pôde nos instruir, ele nos instruiu, mas tinha lacunas. Eu tive mais de 17 anos depois dele. Eu tenho muito mais vantagem do que ele. Levei 17 anos, Grila. Não levei 17 dias. Foram 17 anos estudando. A mais do que ele. Isso ajuda, faz muita diferença. Se eu falo para vocês, gastem tempo no estudo. Não cheguem a conclusões rápidas, apressadas. Gastem tempo considerável de estudo. Então, vamos lá. Daniel 8, 23 a 25. Estamos terminando a lição. Mas no fim do seu reinado, do Antíoco Epifânio, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz. Não, isso aqui é no reinado da Grécia. Levantar-se-á um rei feroz, é o Antíoco Epifânio. Feroz catadura, especialista em intrigas. Eu já vi gente baseado aqui dizer como vai ser o anticristo do tempo do fim. Podemos afirmar que todas as características de Antíoco vai se replicar no anticristo do tempo do fim? Não. Talvez uma ou outra característica. Você não pode decalcar e dizer, bateu, pá, bater lá o martelo, pá, vai ser exatamente assim o anticristo. Não pode fazer isso. Isso aqui são características de uma personagem, né, um ser humano que já viveu a história. Ele é um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder. Leiam comigo para vocês terminarem, vamos lá? Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo, povo de Israel. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mão humana. Esse pedaço aqui não parece fazer alusão à destruição do anticristo? Também, do século final? Também. Um detalhe ou outro, não a literalidade. Porque o anticristo vai ser morto pela espada que sai da boca do Senhor. Morto não. Literalmente ele vai ser atingido, né? Ele vai vivo para o lago de fogo e enxofre. Ele não é morto literalmente, mas ele é atingido pela vinda do Senhor. Então aqui vai se cumprir na história de Antíoco Epifânio, e no futuro alguns detalhes vão se cumprir no que vem aí pela frente, a figura do anticristo. Avança aí para mim, mais um. Antíoco Epifânio, rei do Império Grego, que sacrificou a porca no altar.
Anticristo, tempo final. Tem um monte de candidato, né? Agora estão achando que é esse menino aqui, ó. Já foi o Papa, já foi o Macron. Eu acho que vai para esse lado de cá, ó, do Mahdi. Mahdi muçulmano. Mas estão achando que é esse menino aí, ó. É Kushner, o nome dele é Kushner, que é enviado do Trump, Donald Trombeta. Fraquinho, né? Mas de repente, não sei. Quem esse cara é? Nem ele não, mas o que ele ajudou a fazer? O acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas. Aí já vem nele uma figura profética já. O próprio Donald Trump já foi tido tanto como figura profética como o anticristo. Tem gente que acha que o Donald Trump é o anticristo. Ele não é um anticristo. Até o Lula, tem tanto candidato anticristo. Então, querido, por um acaso, esse pessoal é do Islã? O anticristo será de Roma? Avança aí para mim, acabou? Acabou, deixa aí. O que aprendemos hoje? Vamos ver se vocês aprenderam alguma coisa. O que aprendemos hoje nessa aula tão complexa? Ah, não gostou não? Tem que gostar? Desde quando você tem que gostar? Você tem que... Porque vocês querem coisas sintetizadas, rápidas, ideias já mastigadas. A Bíblia não é assim. Tá, eu sei o que vocês querem, molezinha. Mastigou, botou, peguei, pastor. Vai gastar tempo estudando. Vai procurar, corre atrás, seja como os bereanos, analisa. É muito fácil chegar com conceitos já mastigados e passar para vocês. Eu não estou ensinando a vocês conceitos mastigados, estou ensinando como mastigar. Eu estou ensinando como vocês devem fazer para entender. E não dar um entendimento já pronto para vocês. Estou dando ferramentas, como dei na semana passada, com aquelas figuras ocultas do Messias. Eu quero que vocês aprendam como eu aprendi. Existem instrumentos, ferramentas, maneiras, metodologias de estudo, que não é apenas sentar aí e ouvir alguma coisa já pasteurizada e pegar para si. Vamos gastar tempo estudando, vamos gastar tempo analisando. O que eu ensinei hoje de importante? Que as profecias podem ser cíclicas. Nem toda profecia tem mais de um cumprimento. Mas algumas profecias se cumprem mais de uma vez na história. Uma hora com um personagem, outra hora com outro personagem, outro povo. Quando você olhar para uma profecia que você não estiver entendendo bulhufas, nada, vá pesquisar as raízes daquela profecia. Para que povo foi? Se já se cumpriu na história. Não tira uma lição espiritualizada daquela passagem sem esse conhecimento. Você pode fazer uma aplicação errada. Então, estou ensinando a vocês qual é o método de estudo. Complexo é. Vai aprender. Vou dar. No próximo domingo eu ia falar sobre profecias nos Salmos. Vocês querem mais exemplos de profecias duplas? Eu acho que é um negócio muito complexo, né? Então tá. Semana que vem a gente faz mais uma aula de profecias duplas. Para ficar bem fixado que o negócio é complexo. Ele gasta o verbo. Vou fazer isso. Eu vou pegar o dia do Senhor para as nações, no passado, e o dia do Senhor escatológico. A gente faz um paralelo e vocês veem que tem 2 dias do Senhor. Tem mais de um dia do Senhor. Está vendo? Ferramentas que
nesses 17 anos, não tinha passado para as ovelhas. Mas vocês estão recebendo. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Então não quero vir semana que vem para não ser mais cobrado. Deixa eu ser covarde, que eu não gosto de covarde. Quer que eu morra, mas você não quer morrer, né? Fiquem de pé, queridos. Fala, André. Vocês querem que eu morra, mas não querem morrer, né? Vocês são engraçados. Não, não é de mão beijada, não. Eu não recebi nada disso de mão beijada. Levou anos para entender isso. E vocês querem entender em 5 minutos. Eu nunca passei isso antes. Nunca, em 17 anos. Então, vamos gastar mais tempo semana que vem. Hoje já deu. Hoje foi só aperitivo, só abrir alas. Deu. Vamos gastar mais tempo? Não falta exemplo na Bíblia. Foi mocotó, né? Foi aquele feijão grosso no copinho. Foi aquele copinho de feijão grosso que a gente toma ali. Não é para qualquer um, não. Mas é importante, querido, porque vocês vão ser capacitados a, quando olharem para o texto, ter mais instrumentos e ferramentas para abrir o texto. Isso é importante demais. Eu estou dando graças a Deus que chegou esse tempo na vida da igreja. Eu poderia guardar todo esse entendimento para mim, não podia? Não é assim que faz os líderes? Terça-feira eu vou terminar a aula sobre o Espírito Santo. Vai entrar a época de festa, não vou começar nada na época de festa. Infelizmente, chegou dezembro, alguns de vocês têm férias do colégio, férias no trabalho, vai todo mundo viaja e deixa aqui pouca gente. Então não vou fazer nada nesse período transitório da época de final de ano até virar do ano. Fazer só os cultos normais. Nada de estudo novo. Vamos ver se vai ter até EBD, vamos ver, né? Um dos domingos está reservado para a nossa confraternização no sítio. O terceiro domingo já é confraternização no sítio, não vai ter EBD. Vou ver se vai ter no outro domingo, que é o último de dezembro. Vamos ver. Depende se vai ter coro, né? Eu vou ficar ensinando aqui para 10 pessoas, podendo ensinar para mais gente. Isso não é vaidade, perde-se potencial. Não é aqui que você aprende comigo aqui? Se você deixa de vir, você não aprende. O que eu vou dar, eu não dei antes para vocês antes. Nunca dei antes essas ferramentas para vocês. É preciosa. Então vou dar quando tiver bastante gente para aprender. Amém? Não é importante? Então vamos perseverar. Persevera que domingo que vem eu trago mais aí textos complicados, difíceis de discernir, mas fundamentais para o nosso crescimento. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo nas nossas vidas, Senhor. Louvado seja Deus, que na sua sabedoria dá graça aos humildes e endurece, dificulta o coração dos soberbos. Tu não dá isso aos entendidos, mas dá aos pequeninos. Então eu te agradeço, Senhor, pelo tempo ter chegado, em que o entendimento mais profundo está sendo revelado aos pequeninos. Que as tuas ovelhas, Senhor, aprendam a ruminar a tua palavra da maneira correta. Que todos possam ser habilitados. Que todos possam ter entendimento. Em nome de Jesus. Dá graça, aquilo que não foi possível compreender hoje. Que o teu Espírito vá trabalhando nos corações. Vai sedimentando, Senhor, vai abrindo o entendimento. Pois nada do que falamos aqui depende da intelectualidade da mente humana. Depende da tua iluminação no nosso coração. Clamamos então graça. Graça sobre as nossas mentes e corações. Cada um, aquele que está aqui presencial, aquele que está acompanhando na sua casa, todos sejam gradativamente iluminados. Em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz a viver esse dia na tua presença e leva-nos a voltar a esse lugar para termos celebração do corpo, da comunhão do corpo do Cristo na Santa Ceia. Nos abençoa nesse dia, nós clamamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.